Igreja, abre comigo sem perda de tempo, hoje vai ser muito lindo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ô, glórias, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é o pastor Augusto, ó. Homem de Deus, que está aí fixado, imagina. Apareceu, né, seu Augusto? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Muito interessante, esse ensino vai ser interessante, vai ser diferenciado em cima do composto do universo de Deus e o reino de Cristo. 1 Timóteo 1,17 diz assim, ó, isso aqui é um hino, tá? Quem conhece que é hino? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, certo? 1 Timóteo 1,17 diz, ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém? Todos ouviram? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Perfeito. Igreja, aperte os cintos da salvação e vamos ouvir a voz do Senhor e do Espírito Santo. Bom, daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou orar por curas e revelações para vocês. Aí, tá bom? Igreja, presta bem atenção do que Timóteo está falando aqui. Todavia, em nossa... Dá para ouvir bem aí? Tem um barulho aqui. Espírito Santo, sim. Todavia, em nosso contato pessoal na Terra, entendemos que somos os pequeninos, a Bíblia fala que nós somos o rabisco da Terra, os pequeninos, que nós somos sementes da própria criação de Deus, que somos discípulos, somos servos, mas nunca deixou-se a pauta que somos pequeninos perante um Rei tão glorioso, um grande, eterno, invisível, imortal, soberano nas alturas. Grande eu sou, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, onde nossos joelhos irão se dobrar diante do grande juízo. Enfim, nós sabemos nós que temos essa cláusula de entendimento, que somos pequeninos perante a face do Senhor. E nós sabemos que houve um clímax entre o Deus e o homem. E onde houve uma discussão entre o seu reinado. Aonde aconteceu isso? Aconteceu na crucificação. A Bíblia diz que chega Anás e Caifás perguntando Jesus se o reino dele era aqui. Começa agora uma discussão intelectual entre um homem querendo saber se realmente ele era um louco, né, perturbado, ou realmente se ele tinha um reino fora, ele era um extraterrestre. Jesus disse, olhou para ele e disse assim, ó, se o meu reino fosse aqui, eu mandaria dos céus os meus anjos e destruiria tudo isso aqui. Então houve ali o próprio Deus em carne. A Bíblia diz que ele, a palavra de Deus em carne, Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, e vimos a sua glória e verdade, poder, justiça e verdade. Então agora ele insulta dizendo, olha, o meu reino não é aqui, eu sou rei sim, sou rei, vocês é reis dos judeus, o rei dos judeus em sociedade, em um sistema social. Eu sou rei dos judeus no mundo espiritual, eu sou rei no mundo eterno, ou seja, Pilatos, Herodes eram reis, mas eram os reis dos judeus que viviam como os que viviam no meio da sociedade como domínio, regras e leis, morreram e pereceram. Eu sou o rei dos judeus, que eu vou morrer e vou ressuscitar, e ainda vou continuar na eternidade sendo o rei deles, porque hoje nós não sabemos mais que hoje nós não temos mais a relação entre a separação do judeu e o grego, porque todos agora são circuncidados pelo sangue de Cristo da nova aliança, então não tem mais judeu ou grego, então todos nós somos judeus, seja brasileiro, mas é judeu. Não existe mais. Toda nação que assim recupera a sua autoestima de entendimento de que Cristo Senhor é o Salvador e assim pelo Espírito Santo é convencido, ele se torna judeu. Então não há circuncisão nem incircuncisão. O apóstolo Paulo que disse isso. Então começa agora uma interlocução, que todos nós fazemos parte de uma só nação, que Cristo agora é nosso Senhor e que somos filhos de Abraão na fé. Olha que coisa interessante, é muito interessante. Diga glória a Deus. Então agora esse reino humano, social, fica para Pilatos e Herodes. Então agora nasce um novo termo, o termo do reinado de Cristo. E aonde fica esse reinado? Aonde ele está? Como o título do vídeo fala, um reino, um trono, um castelo. Peraí, ele está falando que ele é rei, certo? Então se ele é rei, ele tem que ter um castelo. Se ele é rei, ele tem que ter um trono. E se ele é rei, ele tem que ter um reinado no paraíso, onde ele mora. Ou seja, a dádiva da sua glória e a coroa da sua justiça é para sempre. Aí começa a ligação entre a carne e a eternidade. Por que a carne e a eternidade? Porque dentro da carne, em carne, Cristo simulou-se ser rei.
mesmo sendo por baixo de zombaria. A Bíblia diz que quando ele vai crucificado, ele leva o quê? Um pano com escarlate, ou seja, mantos vermelhos. Escarlate significa vermelho. Esse manto que todo rei usava, o manto vermelho, que aqueles reis usam. Ganhou também uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos. E aí, então ele tinha o rei se colocou, que Provérbios diz, haverá que um dia que os príncipes andarão a pé e os servos a cavalo. Aconteceu com Jesus. Ele foi humilhado, não deixou a usurpação de ser como Deus. E de vez de cavalo, ele estava levando a cruz. Então a cruz se originou-se, a cruz arrastada, né? Arrastada, virou-se o cavalo do príncipe, né? Parecendo, levando também sobre si ao Gólgota, elevando, porque todo castelo fica na montanha. Então ele levantou, subiu ao Gólgota, na montanha, e o castelo seria ele crucificado, o castelo da redenção. Mas agora veja que ele começa a andar. Ah, mas é muito forte, eu vou sair daqui. Dá licença que eu vou lá, porque é muito forte isso aqui. Ah, dá licença. Ah, Senhor da glória, é muito forte, misericórdia. Ah, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou andar aqui, ó, porque não tem como. Eu não consigo parar no ensino desse, pelo amor de Deus, é muita glória. Andarabandaga subiandagai. Orembande comanai. Ereicho branda subedai. Eu não aguento, Deus começa a me usar, eu não aguento ficar parado. Aleluia, eu não aguento. Eu tenho culpa que eu não aguento, eu não aguento ficar sentado. Eu não aguento. Deixa eu andar um pouquinho. Eita, glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, tem como ficar parado, não, é muita glória. É muita glória, é algo surreal. Então vai ele cavalgando em cima da tristeza, da dor e do sofrimento que a humanidade o causou em cima do exílio da sua carne, sendo cravada de injustiça dos homens. Então ele levou a injustiça sobre a justiça, que ele era justo, e a injustiça de todos os homens. Que Isaías diz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. É muito forte. Então começa uma grande menção, né, desse trono, ele subindo ao castelo da vitória. Levantaram com ele já com as coroas de espinhos, e ali refutando os guardas, dizendo, o rei, né? Você sabe que depois que Jesus chega no Gólgota, é arrancado aquela túnica, eles cortam, fazem sorte com ela, e é cravado, né, batendo com a vara, uma cana quebrada, as coroas em sua cabeça. Ele é crucificado, ali fica o trono é a cruz. O trono é a cruz. O trono é a cruz. Então o trono fica dentro do castelo. Onde é o castelo? A crucificação. O que é o castelo? Porque é o lugar da sua fortaleza. Todo castelo é o lugar de fortaleza do príncipe. E ali levou-se e sentou no seu trono. Então na matéria humana, a gente vê o comportamento espiritual que Davi começou a dizer. Ei, levantai os portais eternos. Aí o outro anjo fala assim, para quê? Para quê? Eu vou guardar essa que não vou sair correndo aqui. Ô Jesus, o senhor está apelando hoje, hein? Quando Jesus ele ressuscita, acontece algo. Jesus ele desce para pregar os espíritos presos em prisão, e aí ele vai e volta para o céu. Mas aí, isso para Deus em 3 dias é como um dia. Por quê? Eu vou te provar. Jesus demorou quantos dias para ressuscitar? Quantos dias? Essa eu vou sair correndo aqui. Quantos dias? 3? Vai, quero ver todo mundo. Tá errado. Tá errado, não foi 3 dias. Em base, vocês estão certos. Tá bom, por que um? Um tá falando 1 dia. Não. 4? Ô, louco, vocês estão... Vocês querem ouvir essa pérola? O pastor Augusto já foi embora, né? Vocês querem ouvir essa pérola? Vocês querem ouvir o que eu acabei de ouvir aqui de Jesus? Vocês querem ouvir ou não querem? Se vocês não quiserem ouvir, se não quiser ouvir, eu paro. Quer ouvir ou não? Todo mundo errado aí. Ah, todo mundo, ninguém sabe de nada, hein? Misericórdia.
Davi tá aí? Não, Davi culto. Davi, você quer ver, Davi? O que aconteceu? Quantos dias demorou? Vou explicar para vocês. Para nós é 3 dias. Por isso que ele falou, ó, esse templo eu derrubarei e farei nele 3 dias. Mas para Deus foi no mesmo dia, os 3 dias. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, eu vou te provar. Ele disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, falou para aquele ladrão. Então Jesus desce ao inferno. O mundo espiritual não é um mundo físico. Vai e prega os espíritos e ainda leva esse ladrão no mesmo dia, no mesmo instante para o céu. Então ele sobe para o trono. Ah, muito forte. Eu vou sair daqui. Ah, dá licença. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Pam, pam. Lá, lá, lá. Pam, pam. Lá, lá, lá. Pam, pam. Parará. Parará. Pam, pam. Parará. Pam, pam. Parará. 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 Eu vou parar de pregar. Hoje mesmo. É hoje mesmo você tá comigo no paraíso. Ai, meus irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ai. Nunca ninguém pensou nisso. Eu vou falar para vocês. É cada uma. Eu vou falar para vocês que é tremendo. Ah, essa boca. Quando vocês não começarem a enjoelhar, pedir espiritualidade, dissensão, discernimento de espírito para Deus, vocês vão ficar nessa aí. Como assim? Parar para entender. Olha o print. Olha o print. Olha o print. Vamos sentar. Ô, Jesus, obrigado pela essa alegria. O Espírito Santo é alegre demais. Presta atenção. Então aí ele fala, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse homem, ele recebe uma profecia, o ex-bandido, o ladrão, e aí ele acarreta essa verdade com Cristo. Cristo vai depositar. Mas agora, Davi disse assim, olha, eu vejo, Davi era um profeta, quem sabia disso? Davi era profeta também, ele era pastor e profeta. Ele começa a profetizar uma visão que ele tem. Jesus, ele vai ao inferno, volta, e agora fica 40 dias com os discípulos ainda, irmão. Meu irmão, 40 dias com os discípulos. Ele vai, inaugura, ele leva o ladrão lá, e fala assim, pode ficar um pouquinho, que eu vou ter que descer lá na terra, ficar 40 dias lá. 40 dias ele ficou aqui. E olha que interessante. Não era a hora ainda de formular, é como você trabalhasse, você faz a faculdade, não faz? Aí tem depois da faculdade tem aquelas festas, quando você ganha um canudo, né? Então Jesus não tinha sido celebrado como o grande rei entrando. Ele abre as portas, o ladrão entra, mas Jesus não entra. Ele vai para outra para a terra. É muito sério isso. 40 dias ele fica. Aí isso acontece, Davi começa a profetizar. Que tem um anjo do lado de fora, um anjo do outro lado. Jesus não sobe direto, ele não sobe à direita de Deus. Ele volta para a terra, ele fica 40 dias. Ele aparece no caminho de Emaús, ele aparece lá que ele manda fritar os peixes, os pães lá, os discípulos. Tipo uma formatura, é isso mesmo. Agora deve ter uma festa no céu. São 40 dias para o céu inaugurar, para o céu se preparar. Mas é muito interessante que os anjos não sabiam a hora que ele ia voltar para o céu. Mas por quê? Porque Davi fala isso.
tinha um anjo, ele diz assim, ó, abria portais eternos. Um anjo que está do lado da direita, fora da porta, diz assim, ó, abria portais eternos. Aí o anjo que está lá do outro lado, lá dentro, fala, mas para quê? Ele diz, para quê? Aí o outro anjo que está aqui fala assim, na hora que Jesus está subindo a porta do céu, olha só, para que entre o Rei da Glória. Aí o outro fala assim, mas quem é esse Rei da Glória? Ah, não. Eu não posso gritar aqui, não tá legal isso, eu tenho que abrir logo o ministério. Quem concorda que eu tenho que abrir logo o ministério? Tem que abrir logo a igreja, não dá não. Eu tenho que gritar. Eu tenho que gritar, sair correndo no altar, como se eu sair correndo, blá, 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 subir nas cadeiras. Eu não aguento, meu corpo não aguenta tanta glória. Ah, não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta. Glória a Deus, aleluia. Então hoje, por exemplo, ei, abriu portais eternos. É o outro, para quê? Para que entre o Rei da Glória. Aí o céu não estava esperando a subida dele ali. Nesse mesmo instante, acabou de acontecer lá embaixo. Ele chorando, Jesus na ascensão fala, ó, calma, não ficareis órfãos, e verá o Espírito Santo Consolador. Aí o anjo fala, calma, varão Galileu, dessa mesma nuvem que ele subiu, ele vai descer. E abre-se a nuvem da glória, ele entra no céu, e mais engraçado, interessante, que o outro pergunta, quem é esse Rei da Glória? Porque o único rei era o próprio Deus. Os anjos não tinham, Jesus não era rei. Jesus só se formou rei quando ele morreu e ressuscitou. Ele era filho. Ele ganhou o rei, mas quem é esse Rei da Glória? Então vem agora Jesus na formatura da universidade, na formatura da faculdade da morte. Porra, essa foi forte. Meu Deus, essa aí, ó, irmão, essa aí só falta o ovo, a farinha, coisa tem aqui. Quem vai fazer um bolo para mim? Então agora, Jesus, ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então agora começa o céu, abre-se a porta e começa agora. Vou começar a pregar, posso? Então tá. Agora é um reino incluído e um reino eterno. É um reino justo, eficaz e eterno no céu. E começa a ver esse reino. A Bíblia diz no Êxodo que era uma profecia dada aos Pentateucos, dizendo, em Êxodo capítulo 15 e 18, dizendo que o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Perfeito, ele vai reinar. Então, ele está reinando. Aí, quando Salomão, ele fala assim, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, a tua mão, força e poder não há quem possa existir. Olha como é o reino de Deus. Começa um reino de muito poder no céu. Um reino soberano, um trono eterno. Um reino que jamais a história do céu ouve-se e jamais ouviu. Um reino dominado por quem? Por Cristo Jesus. O Pai dando autonomia para o Filho em fazer justiça, virar a sua redenção de força, vigor, verdade e amor. Que amou o mundo também. Então agora, me perguntando onde está o Rei da Glória, Salmo 24:10. 1 Timóteo, que nós lemos, vem para Apocalipse 19:6. Olha o que fala. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então imagina, o reino que jamais será dividido, um reino eterno, um reino poderosíssimo, que não há aniquilação pelo efeito da morte, haverá paz, justiça e poder. A Bíblia diz que Isaías falava do reinado de Cristo. Lá em 9:7, ele falava do aumento do seu governo e paz não haverá, não haverá fim. Aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e fortificar em retidão e justiça. Acabei de falar. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus é o Senhor dos Exércitos. Deus não é o Senhor dos Exércitos. É Pai, Filho e Espírito.
Por que Jesus é o Senhor dos Exércitos? Alguém sabe? Sabe? Alguém sabe? Porque é o seguinte, presta bem atenção. Nossa, é muito forte o que eu vou falar aqui. Gente, vai dando um like. Sucesso, 400 pessoas aí fechando com nós. Nossa, Jesus é isso mesmo? Ah, não, o que você acabou de informar pra mim, Jesus acabou de me falar, meu Deus. Meu Deus. Ah, não, depois dessa aí. Meu Deus do céu. Vocês querem a revelação que ele acabou de me passar? Vocês querem? Cadê o like? Quando tiver 380 likes. 370 likes. É muito forte. Por que ele é o Senhor dos Exércitos? Ele não era. Não deram like, então eu não vou falar. Simples assim. Bate e volta. Tem muita gente que não deu like. 400 pessoas. Cadê 70 likes? Tá faltando aí. 70 likes. O que está acontecendo aqui é para você sair correndo. Por que Jesus foi glorificado o Rei, o Senhor dos Exércitos? Vou explicar para vocês. Não vai dar um like? Imagina se eu vou ser fiel, porque vocês não são, eu sou. O que aconteceu com Davi? Para se tornar consagrado. Quando Davi é ungido, ninguém conhece ele como rei. Só o céu. Mas Davi ganha força na hora que ele arranca a cabeça de quem? De Golias. Aí nós falamos, opa, se tornou rei, hein? Sim ou não? Perfeito. Se tornou rei. Aí Jesus se torna rei como? Ele era ungido a rei. Sim ou não? O Espírito me está sobre mim, ungiu. Mas como foi a gratificação que ele se tornou o Senhor dos Exércitos, da grande batalha? Porque teve uma grande batalha. Porque ele é o Senhor dos Exércitos. Davi foi o rei, diferente, a cabeça de Golias. Agora, Jesus, na sua morte, ele pisa na cabeça da serpente. Aí mata. Ah, mesmo que ela fere seu calcanhar. Aí eu vou andar. Aí ele se torna. Eita glória. Ah, o mundo. Eu não aguento essas lives, não. Pelo amor de Deus. Eu não aguento essas lives, não. Eu não aguento, não. Eu não aguento essas lives aí. E aí se consagra nessa grande batalha que feriu a grande serpente. Então agora o rei se destaca no céu como o Senhor dos Exércitos, o Senhor da grande batalha. E aí, o que acontece? Começa João, Daniel, tem uma visão lá no 7,14. O irmão perguntou, pastor, o senhor tem parafuso sobrando ou faltando? Olha, primeiro que eu não sou robô, não tenho parafuso. O que eu tenho é o que eu acho que você não tem. O Espírito Santo de Deus. A graça da sabedoria, do poder da renovação de um novo entendimento. E é por isso que o meu corpo inflama, pelas revelações dadas ao Espírito, para trasladar entre o céu e a terra um recomeço de conhecimento, vida e poder. Irmão, eu respondi, dessa forma eu vou responder no Espírito, eu vou até sair. Se for mais responder no Espírito, não pode ficar sentado na cadeira. Ai, meu Deus do céu. O negócio é macetário, viu? O negócio é macetário, não tem como. Hoje tá forte demais aqui. Toma! Ai, essa doeu, hein? Irmão, desculpa aí, mas falar com um homem cheio do Espírito é pancada, não tem como. Por isso que Jesus deixava os fariseus sem palavras.
tem como bater com a palavra da eternidade, do poder e da sabedoria do céu. Ufa! Desculpa, não me responda, não respondo mais. Hoje eu estou tão cheio de Deus que se eu tocar aqui, o negócio aqui tá sério. Não, desculpa. Imagina, né? Deixa eu fazer o ar. Ufa, essa foi forte. Então o seu reino, o reino de Cristo, Daniel falava, foi-lhe dado o domínio, honra e o reino, todos os povos, nações e línguas, e adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino é único, que não será destruído. Que coisa linda! O seu reino é o único que não será destruído. Eterno, imortal, invisível, mas real. E ainda temos essa gratificação de ser seus súditos. Ou seja, todo reinado, todo rei tem os seus súditos, não tem? Só que a zombaria dos reinados ficaram para trás. Porque a Bíblia diz que a zombaria não entrará no reino. E qual que é a zombaria de um reinado? Alguém sabe? Alguém sabe? Qual é a zombaria de um reinado? O escândalo de um reinado na zombaria. É o bobo da corte. Todo rei tem um bobo da corte para fazer ele alegre. Não adianta, ele é alegria. Ele não precisa de um bobo da corte. Ele já é alegre, é a alegria do Senhor, o poder da sua transformação, uma alegria que vem do céu, uma alegria pura, poderosa, justa, gloriosa. É uma felicidade surreal que tem do trono. Não precisa fazer Deus dar risada, não. Esse reinado que vai durar para sempre. A glória de Sião se estabelecerá num juízo eterno. E todos os reinos do mundo se fantarão diante da sua presença. O poder, a força, a honra, a glória, o louvor será permanecente naquele lugar. Todos vamos louvar e adorar o seu nome para toda a eternidade. O seu reino é revestido de poder, majestade, honra, glória, justiça e muita, mas muita verdade. Ninguém poderá contra o seu reino. Ele é eterno. Meu Deus, é muito forte. Então que todos os homens se prostram diante do Todo-Poderoso. E agora imagina você participando desse reino, desse castelo. Mas que castelo? A Bíblia, você pôs na capa lá que tem um castelo eterno. Sim, o céu é um castelo. O céu será o nosso castelo. Lá será o nosso lugar. Porque todo trono está dentro, o trono tem que estar dentro do castelo. O castelo é o céu. E lá, meus irmãos, para sempre estaremos nesse castelo lindo. Onde ruas de ouro, onde eu não vou falar muito sobre o céu, porque senão cabe um ensino, mas ruas de ouro, 12 portas, diamante, rubi, não tem feno, não tem palha, não tem ferro, não tem cobre, meus irmãos, é só pedras preciosas. O Senhor, ele é muito poderoso, meus irmãos. Se você soubesse o poder que esse Deus ele tem em sua mão, o poder que existe dos altos céus para com a terra já é forte. Vocês estão vendo agora num vídeo. Imagina o poder pessoalmente, você ali com a sua alma, o seu corpo transformado, suas vestes reais, dando a ele a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade num reino eterno, sem divisão, todos alegres. Por isso que eu digo a vocês, quem tem raiva do seu irmão na terra não sobe, porque lá não tem assim, eu gosto desse, eu não gosto desse. Você tem que amar, meus irmãos. Eu sempre falei isso. Ame o teu próximo, como a ti mesmo. Seja ele seu inimigo, ame ele, faz a tua parte para você entrar no céu. Porque se você tiver rancor de alguém, raiva de alguém, você não pode entrar lá, porque lá é lugar de paz, lugar de amor, lugar de união. Então não tem isso, né? É por isso que eu fico preocupado. Eu sempre me preocupei com os pastores hoje na internet, que é um contra o outro, não pode, não vai entrar, não entra no céu. Por causa de besteira, por causa de inscrito, por causa de inscrito, dízimo oferta. Então, pastores, manda esse vídeo para todos os pastores que vocês conhecem aí. Pô, você podia cortar, alguém cortar e quando fazer um canal, só de corte meu, né? Queria dar um recado para os pastores, eu sei que eles não estão vendo, eles não me assistem, eles me odeiam. Mas pastores, eu não tenho divisão com ninguém, eu falo a verdade. Mas se vocês ficarem dividindo assim, vocês não entram no céu, não adianta, não há divisão lá. Lá é somente um amor, um só corpo, um só coração, não tem divisão. Não tem. Então, se você não estiver bem com o seu irmão, você não entra no céu. Não entra.
pode fazer qualquer obra aqui na terra. E isso está deixando muitos pastores para trás. Muitos vão ficar longe daquele reinado, porque não conhece, não ama, não conhece o amor, meu irmão, né? Então, por falta de amor, meu irmão, por falta de uma coisa pequena, sabe? De olhar no coração e falar, para quê, gente? Vamos se unir, vamos perdoar uns aos outros. Não tem esse perdão. Os irmãos não se perdoam, os irmãos não se amam. Por isso que muitos pastores vão ficar de fora, né? Eu já tive visão de 3 aqui no YouTube que estão no inferno. Quando a irmã viu lá, eu vi também eles lá. Estão lá no inferno. Não vou falar nome para não dar muito. Mas 3 pastores que vocês seguem muitas vezes. Pega a doutrina, faz a obra na rua, está no inferno. O cara faz a obra na rua, está no inferno. O cara dá esse trabalho, está no inferno. Por quê? Porque ele não tem um coração voltado ao amor, à longanimidade e à bondade que vem do céu. Então não pode ter aliança. Ele tem obras, mas não tem justiça. Isso é o problema. Eu posso... Paulo falou assim, mesmo se eu vendisse todos os meus bens, nada eu seria. Então quando Paulo está falando isso, ele fala, se eu fizesse todas as obras do mundo, desse todos os pobres, todos os bens que eu tenho, sem amor nada seria. Então tem que ter amor. Se não tiver amor, não sobe no céu. Amém? Igreja, que coisa gloriosa. Que ensino maravilhoso que Jesus deu para nós nessa tarde.